Olá, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós vamos aprender um pouco sobre a concordância, estar, e viver uma vida unida na presença do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra do Senhor, o 2 ele significa concordância, é ao mesmo tempo um contraste, e ele aparece cerca de 482 vezes na palavra do Senhor. Ela como concordância, por exemplo, eu quero trazer aqui Mateus capítulo 18, versículo de número 19, diz assim: o que dois concordarem acerca de algum pedido será concedido pelo Pai Celestial. Dentro dessa concordância também podemos encontrar em Mateus capítulo 18, versículo de número 20, estando dois reunidos em nome de Jesus, o Senhor estará presente no meio deles. Dentro também da concordância diz, o fato só será estabelecido com um depoimento de duas testemunhas. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 16 e Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, a denúncia contra o presbítero só seria aceita com um depoimento de no mínimo duas testemunhas. E aqui está trazendo sempre essa concordância. Você observa que Deus ele trabalha numa concordância, estando reunidos, estamos próximos, não serão mais dois, mas sim uma só carne. E aí nós também podemos observar em Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 9, e diz assim, é melhor serem dois do que um. Em Eclesiastes 4:11, dando continuidade, ele fala assim, porque se dormirem dois juntos, se aquentarão. E aí a palavra do Senhor vem trazendo sobre Jesus e os seus discípulos. E o Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 7, ele separou 12 discípulos. Mas a palavra do Senhor, ele diz que ele enviava de dois em dois para evangelizar. Olha que interessante. Deus sempre trabalha na unidade. E essa situação, às vezes, da pessoa querer ser individualista, não procede da palavra do Senhor. Nós aprendemos que o número 1, ele é exclusivo de Deus. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, o único Deus. Então isso pertence a Deus, mas para nós não. Para nós é na unidade. Nós podemos aqui continuar, por exemplo, Jesus falou sobre duas portas, olha a concordância, o contrastes, E isso está em Mateus capítulo 7, versículo 13. Uma porta estreita e uma porta larga. No livro de Mateus, capítulo 7, de 13 e 14, também vai falar de dois caminhos, um caminho espaçoso e um caminho apertado. Também podemos aprender sobre a árvore, dentro desse contraste. Mateus, capítulo 7, versículo 17, ele vai falar de uma árvore boa e outra árvore má. Jesus também ele fala no capítulo 7, versículo 24 a 27, sobre uma casa. E ele fala sobre duas casas, uma que é edificada sobre a rocha, e outra que é edificada sobre a areia. Também nós podemos aprender no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo de 3 a 4, e capítulo 10 também, que ele vai falar que são duas oliveiras, dois candeeiros e dois profetas. Jesus menciona as testemunhas escatológicas, e ele traz também em concordância, sendo dois e dois, ou seja, as oliveiras, candeeiros e os profetas. Também podemos aprender sobre os apóstolos que andavam geralmente de dois em dois. Pedro e João, Barnabé e Saulo, Paulo e Silas, Então nós vamos sempre acompanhar que havia uma unidade, que Deus sempre trouxe essa unidade para a igreja. Que Deus nos abençoe e que nos dê graça e sabedoria para poder entender que devemos estar unidos e devemos estar próximos um do outro, contribuindo sempre com uma palavra do Senhor, sendo dois e em Cristo um, Porque a palavra do Senhor que diz que a unidade pertence a nós. A palavra, o número 1, ele é exclusivamente do Senhor. Somente o Senhor tem a capacidade de ser exclusivo dentro disso, porque ele é único, não há outro que se compara ao Senhor. Mas nós não. Nós necessitamos uns dos outros. Nós precisamos dos nossos irmãos. A palavra do Senhor diz assim, orai uns pelos outros para que sareis. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe as nossas vidas e que possamos estar caminhando cada dia mais na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Até a próxima.
aqui é o pastor Francisco. Deus abençoe a nossa vida em nome do Senhor Jesus.